Boa noite, gente. Eu tô aqui com o Lucas, Estúdio Arc. Boa noite, pessoal. Gostaria só de falar que, infelizmente, a Alice não pôde comparecer, não pôde participar dessa reunião, mas eu vou estar aqui representando nós dois, do Estúdio Arc. Perfeito. Eu vou lançar aqui as perguntas das equipes e as duas perguntas da primeira equipe é a seguinte: como o curso de design gráfico contribuiu na área de interiores? O curso de design gráfico, para mim em si, foi muito importante pela questão, acredito, de aprender a trabalhar bem os projetos. Eu falo a questão estética e visual mesmo, porque um bom projeto é aquele que tem uma boa leitura, que tem uma diagramação visivelmente e esteticamente aceitável, bonita, que dê para entender. Então, em questão do curso de design gráfico, para mim, o mais importante foi isso: aprender a trabalhar apresentações, aprender a trabalhar a forma de informar o cliente, né, de passar um projeto de uma forma mais efetiva para o cliente, de forma que ficasse legível. Então, essa questão do design gráfico foi muito importante é importante hoje no mercado de trabalho pela questão da apresentação mesmo de projetos e realmente para mim foi uma boa formação. Desenvolver isso, né, se torna a sua vida, então é muito importante. Uhum. E em relação à segunda pergunta é a seguinte: como conseguir um lugar de trabalho com o aumento de pessoas hoje em dia que buscam decorar e reformar suas casas por si próprias? Uhum. Realmente, ultimamente tem havido uma crescente grande, né, de pessoas que optam por fazer modificações por conta própria em casa, mas na verdade assim, o indicado mesmo é sempre procurar um profissional, né, que é qualificado para ajudar naquela demanda. Mas realmente tem sido muito comum, principalmente em mudanças mais pontuais. As pessoas têm optado pelo do it yourself e feito elas mesmas. Mas é sempre o indicado, na verdade, né? Sempre contratar um profissional, principalmente se for uma mudança maior, né? De grande porte. Então, nunca faça por conta própria algo que você não tem tanta propriedade, porque pode ser que gere problemas, gastos em excesso. E o profissional ele tem total capacidade de ajudar, né? Tanto que a nossa formação é realmente para ajudar nesse momento. Com certeza. Uhum. E sobre as perguntas 3, a primeira é a seguinte: é comum e viável o desenvolvimento para arquitetos de negócios paralelos, como, por exemplo, venda de artigos de decoração, artesanato e imóveis planejados? Sim, é muito comum. Muito mais comum do que as pessoas imaginam. Mas uma coisa, né, que vale se atentar sobre isso, é comum, sim, acontece, mas uma coisa que vale se atentar é a questão da gestão do tempo mesmo. Então, eu acredito que não é um problema o arquiteto ele fazer os projetos e ter também, de forma paralela, um trabalho, por exemplo, de design de mobiliário ou alguma outra coisa dentro do ramo, né, de decoração, qualquer outra coisa, não vejo problema. A questão mesmo é saber gerir o tempo, porque acabam sendo dois negócios, né? Então, cada um tem as suas especificidades e demandam um certo tempo. Então, o importante é saber gerir o tempo. A partir disso, sabendo gerir, sabendo levar, né, de forma coerente os dois negócios, eu acho que é super possível sim. Com certeza. Atuação em consultoria em arquitetura de interiores é uma realidade? Tem aceitação no mercado mineiro? Assim, a consultoria de interiores, né? Sim, hoje em dia tem aumentado muito a procura pela consultoria de interiores. Não mais que projeto, né, em si, mas as pessoas sempre chegam muito interessadas nesse tipo de ajuda, né, digamos assim. Principalmente agora, né, pelo momento atual, tem se tornado essas consultorias de forma online também. Então, principalmente em questões mais pontuais e mudanças
menos drásticas, né? Eu falo drásticas em questão de quebra-quebra, né? Que realmente precisa de um projeto mais complexo, né? Mais denso, mas em mudanças mais pontuais, a consultoria ela entra muito bem e atende muito bem, sim, as demandas. Então, eu acho que hoje tem sim um mercado de consultoria e que a tendência está sendo só crescer mesmo pela questão da busca de mudanças rápidas, práticas. Então, sim. Uhum. Sobre a equipe 4, a primeira pergunta é a seguinte: pretendem fazer alguma especialização para complementar os estudos da universidade? Uhum. Eu acredito que sim, a especialização ela é muito importante no nosso meio, mas também, é claro, sempre válido ressaltar que isso vai depender muito do segmento, né, dentro do ramo da arquitetura que o profissional vai querer seguir. Mas dentro do ramo de interiores, sim, em questão de especialização em projetos de iluminação, em projetos elétricos, óbvio que não é da nossa propriedade, né, fazer essas questões, mas é sempre bom ter, sim, um repertório técnico apurado para você entender o que você faz. Então, especializações são sim muito importantes, não só no meio da arquitetura de interiores, mas na arquitetura em geral, em questão estrutural, uma especialização que vai ajudar, né, na profissão em si. Então, a especialização, sim, eu acho que é um meio ótimo da pessoa estar mais inteirada naquilo que ela faz cotidianamente. E sobre as perguntas da equipe 5, qual é a principal fonte de referências e pesquisas para a sua produção de design de interiores? Uhum. Eu acredito que a pesquisa ela é muito importante, né, no processo de projeto. E isso também vai muito do que nós queremos produzir, né? Vai muito do cliente, vai muito do briefing. Então, mas a busca em si, ela pode ser feita sempre em sites de arquitetura que vão te dar um panorama, né, atual de como está o mercado, das atualidades, e não só sites de arquitetura Uhum. mesmo, sites de revestimentos, Quais acabamento. sites, por exemplo? Você fala de arquitetura? Por exemplo. Nós temos algumas referências como aqui no Brasil, o ArcDaily, né? O Dizin, que é um site muito bacana que fala sobre questões de arquitetura. Outros sites também para a gente pesquisar referências, né, de imagens, né, visuais, que são o Pinterest, né, o Behance, que está aí com várias referências super interessantes. Uhum. Mas é muito importante, sim, esse momento de busca. Inclusive, igual eu estava falando, inclusive em sites de revestimentos, acabamentos, para ficar por dentro das tendências, dos lançamentos, das Uhum. novidades, porque o projeto de interiores, né, ele caminha muito com a atualidade. É igual a moda, né? Tá sempre mudando, trazendo coisa de volta, tem coisa saindo, tem coisa entrando. Então, é muito bom estar sempre inteirado nas atualidades mesmo. Uhum. E sobre a segunda pergunta da equipe 5, qual é a relação do ponto de vista do arquiteto de interiores com os fornecedores que são apresentados aos clientes? Uhum. Bom, em questão ética, que a gente preza muito, de sempre conhecer o profissional. Então, é muito importante não indicarmos, né, para o nosso cliente um profissional que a gente não conhece do trabalho, que a gente não sabe a forma dele, né, de lidar com o cliente, não conhece a ética mesmo profissional dele. Então, nós devemos sempre prezar por indicações de profissionais que nós conhecemos. Isso para qualquer meio mesmo. Nós nunca devemos indicar um profissional duvidoso ou que a gente não conhece o trabalho. Então, a questão ética mesmo é sempre passar para o cliente um profissional, né, uma indicação de um profissional que vai ajudar de forma coerente, né, no projeto e sem causar nenhum problema, né, futuro, porque querendo ou não, no final de tudo, um profissional que nós indicamos que cause um problema, um certo problema para o cliente, para a gente também será um problema. Então, é sempre importante ter em mente essa questão da ética e indicar sempre profissionais
que nós conhecemos, que nós sabemos do trabalho, e que vamos Uhum. saber mesmo que vai fazer tudo da forma que nós especificamos mesmo. Uhum. Sim. E sobre as perguntas da equipe 6, fale um pouco sobre a produção de conteúdo para a internet e a presença no Instagram se comportam no dia a dia da profissão. Uhum. Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acredito que hoje as redes sociais elas são canais muito fortes de informação. Então, eu acredito que hoje nós podemos ver as redes sociais de duas formas. Ou, por um lado, por espectadores, né, como espectadores, ou como pessoas que estão lá para criar conteúdo mesmo. Eu acho que as redes sociais agregam muito, né, hoje em dia, porque antigamente para a gente divulgar um trabalho, para a gente divulgar o nosso trabalho mesmo, né, no dia a dia, os meios que nós tínhamos eram revistas, né, de arquitetura, tínhamos que pagar por anúncios, né, e hoje o Instagram ele faz isso de uma forma gratuita, né, é democrático, todo mundo pode estar Uhum. lá, todo mundo pode vender o seu produto, expor, como se fosse realmente uma vitrine gratuita. Então, sabendo usar dessa ferramenta, sabendo o que você vai fazer dentro dela, né? O que você quer divulgar, qual imagem você quer passar, você consegue alcançar sim, ter um alcance muito bom de futuros clientes, né? Uhum. Até de parceiros mesmo de negócios. Então, existem, como eu estava falando, Uhum. existem duas visões para as redes sociais. Ou você é um espectador, ou você está lá para atuar como uma pessoa que gera Profissional. o seu próprio conteúdo, né? De Uhum. forma profissional. Uhum. Acaba, né, que o Instagram ele tem a chance de globalizar o seu trabalho, né? Exato, isso. É exatamente isso. É a E sobre a... globalização mesmo do trabalho e a Sim. democratização, né? Porque está aberto a todos. Uhum, com certeza. E em relação à segunda, é a seguinte: no dia a dia do escritório, vocês têm dificuldades com projetos de interiores um pouco maior, projetos de interiores de um apartamento todo ou de uma casa toda? Então, como que é essa variante, né, da complexidade de acordo com o tamanho do projeto? Uhum. Em questão técnica, realmente tem muita diferença, né? Porque um projeto grande, ele demanda muito mais tempo, né? Muito mais pesquisa, muito mais dedicação do que um projeto menor. Porém, acredito que um projeto, quando é maior, por exemplo, de um apartamento completo, ele é muito bom porque nós podemos manter uma linguagem, sabe? Manter uma linearidade naquele projeto. Então, apesar de tecnicamente realmente ser mais pesado, ter mais conteúdo para produzir, né? Fazer um projeto completo, eu acredito que, no geral, ele é até mais interessante de ser trabalhado. Quando a gente consegue trabalhar um projeto inteiro numa mesma linguagem, e atendendo, claro, né, o briefing, a demanda do cliente, mas é Uhum, complexo, mas digamos que é o mais indicado. uhum, com certeza. E sobre as perguntas da equipe 7, a primeira é: Ah, em relação aos projetos de arquitetura de interiores, vocês notam diferença entre os projetos sociais realizados antes da pandemia e após? Eu acredito que não. Eu não tenho visto muita mudança em questão de projeto residencial, não. Eu acredito que as mudanças mesmo são mais questão de cuidados pessoais mesmo, que as pessoas vêm tendo, né, com suas casas, com limpezas, né? Mas em questão de projeto em si, não tenho visto muita mudança, não. Hum. Sobre as perguntas da equipe 8, a primeira é: você acredita que com a pandemia as pessoas passando mais tempo em suas casas, a procura pelo design de interiores aumentou? Sim, com certeza. Aumentou e muito, porque com as pessoas ficando em casa, né? Antes todo mundo saía, né?
trabalhava o dia inteiro, voltava para casa à noite para descansar, mas nesse atual momento, né, a maioria das pessoas tendo que ficar em casa, isso gerou algumas insatisfações em algumas pessoas, de não sentir isso muito confortável, né, em casa, ou de ver alguns problemas. Então, aumentou sim a procura por profissionais durante esse período, né? Inclusive, falando sobre uma questão que você me perguntou antes, sobre a questão da consultoria, que hoje em dia também teve muita busca, hoje em dia está tendo muita busca, até em questão de consultorias, por este motivo mesmo, das pessoas quererem fazer mudanças pontuais, né, por não estarem 100% satisfeitas hoje em casa. Então, a consultoria, nesse meio tempo, por isso ela tem ganhado muita visibilidade por essas questões mesmo. Uhum. Verdade. Sobre a segunda, a maquete eletrônica e imagens 3D era um grande espaço no mercado nos últimos anos. Isso surgiu algum efeito no seu escritório? E a demanda aumentou? Pela produção de 3D, seria isso? Isso. Uhum. A De produção, imagem 3D. acredito que a produção não aumentou, mas nós acreditamos que essa forma de trabalhar com 3D, né, com a imagem visual, ela é muito importante para o escritório, para qualquer escritório, porque pelo 3D a gente consegue materializar, né, todas as ideias, né, todo o projeto em si, e de uma forma muito clara e didática para o cliente. Então a gente tem que sempre pensar que nós precisamos ser. A nossa profissão em si ela é muito visual. Ela trata muito da estética, né, como as pessoas veem os espaços. Então o 3D ele é uma ferramenta muito importante que nós utilizamos com certeza desde o projeto preliminar, né, que nós entregamos um projeto preliminar para o cliente para ele analisar, né, e pode fazer alterações, mas o 3D está lá presente para que o projeto ele consiga ser materializado e que o cliente ele tenha uma visão melhor, né, das ideias que nós estamos propondo, dos conceitos, né, do espaço em si, no geral. Então, o 3D tem sido uma ferramenta muito importante. Mas, respondendo a pergunta, não aumentou a demanda, não. Tá normal, acredito. Sobre a pergunta. Como está... sobre as perguntas da equipe 9, desculpa. Uhum. Quais os maiores desafios enfrentados por profissionais de arquitetura de interiores que atuam no Brasil? Deixa eu pensar. Eu acredito que, na verdade, o maior desafio, né, que nós arquitetos, não só de interiores, mas no geral, enfrentamos, é sobre a questão da falta de informação mesmo, sabe, das pessoas, de entenderem melhor a profissão da arquitetura em si. Porque pelas pessoas realmente não terem, né, acesso a essa informação, as pessoas acreditam que arquiteto ele é só decorador, ele não tem a capacidade de fazer um projeto, demandam essas funções para o engenheiro, né, hoje em dia. Então, eu acredito que a falta de informação mesmo e de ciência sobre a profissão do arquiteto, as atribuições de um arquiteto, com o que um arquiteto pode ajudar, inclusive o arquiteto de interiores, né, que não são só questões de estética e o que é bonito ou não, mas por trás existe muito mais técnica, né, para que os ambientes sejam do agrado do cliente, para que traga, né, um conforto no cotidiano melhor. Então, eu acredito que é isso. Acho que o maior desafio é essa questão mesmo, da falta de informação sobre a profissão. Muitas pessoas pensam que o projeto é apenas a imagem, não, mas por trás da imagem tem uma gama, né, de trabalhos, né, pelo projeto executivo, né, que demanda muito trabalho também. Não é só a produção de imagens, né? Sim, com certeza. E foram essas as perguntas. E só uma última coisinha, você gostaria de passar o Instagram, né, do Estúdio Arc para as pessoas que quiserem conferir o seu trabalho no Instagram? Claro. Qual que é o seu Instagram? Com certeza. É @estudioarc. Estúdio ESTUDIO
D-I-O, estúdio mesmo. Hum. Estúdio Arch, A-R-C-H. Quem quiser ir lá conferir, vai ser muito bom recebê-los. Vocês vão ver lindos trabalhos. Sim. Então é isso, pessoal. E para essa entrevista. Muito obrigado, né, por ter cedido seu tempo por essa entrevista. Imagina, eu que agradeço, foi ótimo participar. Espero que eu possa ter ajudado com as minhas respostas o pessoal aí. Beleza. Tchau. Tchau.